Nana Queiroz, que é autora do livro Presos que Menstruam, a brutal vida das mulheres, tratada como homens, nas prisões brasileiras, disse o seguinte: a prisão é uma experiência em família para muitas mulheres no Brasil. Não apenas para Ieda, para Marta, para Márcia. Em geral, é gente esmagada pela penúria, de áreas urbanas que buscam o tráfico como sustento. São, na maioria, negras e pardas, mães abandonadas pelo companheiro e com ensino fundamental incompleto. De fato, eu falaria para os colegas 3 situações que levam as pessoas, mulheres, à cadeia. Primeiro, são questões bem específicas. Uma história permeada por violência. Elas são violentadas desde pequenas, pelo padrasto, pelo pai, pelo avô, pelo irmão, ao crescer, pelos seus maridos. E mais do que isso, muitas vezes foram levadas ao crime em razão de opressão por parte dos maridos. Depois, a situação de ser mãe, a carência financeira para sustentar sua prole, leva ela ao crime. E terceiro, o uso de entorpecentes que fez com que uma vida cheia de violência utilizou do uso do entorpecente para esquecer, para sanar, para segurar essa dor, essa tristeza, para fazer esquecer do mundo. E caiu na droga e voltou para o crime. Enfim, a prisão feminina é uma prisão diferenciada, é uma prisão mais dolorida. Até o modo como ela se envolve no delito, como eu mencionei, é diferenciado em relação aos homens. A dor é muito maior da prisão feminina. Quando o sistema fala de prisão, o sistema penitenciário nunca pensa na prisão da mulher. Sempre pensa na prisão do homem. O prisma sempre é masculino. Então as mulheres são sempre relegadas a um segundo plano. E existe uma falta de dados sobre a construção de políticas públicas voltadas para essas mulheres. Essa visão realmente do Ricardo Lewandowski, que anotou isso em 2016. A prisão da mulher é uma prisão singular, diferenciada. Também esse fenômeno do aprisionamento feminino levou as Nações Unidas, em dezembro de 2010, à aprovação das regras de Bangkok, que são as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. É verdade que o Código Penal de 40 garantiu às mulheres a necessidade de reclusão em estabelecimentos prisionais, e a sua falta num prisionamento de uma unidade penitenciária especial é colocada em prisão adequada. Todavia, só foi obedecido isso não por questões humanitárias, mas sim por processos disciplinadores. E existe, na verdade, uma total desatenção à questão da higiene, à saúde da mulher encarcerada. Já mencionei que carece de políticas públicas, e não existe, porque a mulher encarcerada sempre é observada em segundo plano. Tal circunstância foi observada pela Comissão Parlamentar de Inquérito de 2009, apontou exatamente isso. E mais ainda, ressaltou que naquela época 86% dos homens recebiam visitas, enquanto apenas 37% das mulheres recebiam visita. Aqui em Cuiabá, ou melhor, aí em Cuiabá, das 194 mulheres em 2019 que estavam presas, apenas 59% afirmaram não receber qualquer tipo de visita. Quase 60% das mulheres não recebem qualquer tipo de visita. Ao contrário disso, nas cadeias masculinas, são imensas as filas de mulheres para visitar seus maridos, seus pais, seus companheiros, seus filhos. Na cadeia feminina não tem filas, porque ninguém as visita. Elas são relegadas a um esquecimento social. E não é apenas o sistema de justiça que se aplica no caso delas, porque a sociedade as pune. A sociedade, junto com suas famílias, inclusive.
há um verdadeiro julgamento social dessas mulheres. E quando tem uma amiga ou outra para fazer visita feminina, tem toda uma burocracia enorme para entrar na penitenciária. Sem falar nas eventuais revistas vexatórias, que aqui em Mato Grosso, olha, aí em Mato Grosso é proibida também uma portaria, além de que atenta contra as regras de Mandela. O que é a revista vexatória? Não sei se as colegas já ouviram falar sobre isso. É aquela que a pessoa se despe, se agacha de cócoras para poder, eventualmente, qualquer material proibido escapulir dos orifícios. Literalmente é isso. É uma revista vergonhosa e que é proibida. Interessante também, todo homem e mulher que estão presos tem direito à visita íntima. No entanto, ela só se emprega para os homens, porque em 2019, das 194 mulheres presas, apenas 16 disseram receber visitas íntimas, sendo que das 194, 41 era casado ou convivente, mas somente 16 receberam visitas íntimas. Não pode-se também negar que dentro da cadeia feminina há uma ostensividade bélica, um aparato de segurança muito superior a qualquer unidade de segurança máxima. É muito superior, a gente sente isso quando entra na cadeia feminina. E entra depois uma PCE, que é mais de segurança máxima em Mato Grosso. A cadeia feminina é muito mais ostensiva os armamentos com balaclava, com escopetas. Não é necessário, mas enfim. Isso viola as regras mínimas para tratamento de pessoas, assinadas, preconizadas nos tratados internacionais, inclusive. Observo também que o relatório da Infopen Mulher de 2018 observou que 62% das pessoas presas eram negras, ou seja, pretas ou pardas, de baixa escolaridade. 57% delas possuíam mais de 2 filhos. E delas, 62% foram condenadas por tráfico de entorpecentes, e 21% crime contra o patrimônio. Isso quer dizer que 83% são de crimes de tráfico ou patrimônio. Como eu falei agora há pouco, crimes que têm uma correspondência muito próxima, elas retroalimentam. Há de se observar que aqui em Mato Grosso, em 2019, 115 mulheres se autodeclararam pardas e 39 pretas. Corresponde então a 79% das pessoas que estão encarceradas no Ana Maria Couto Maí são negras. Quase 80%. Como dizer que não há uma seletividade penal? Lógico que há. Observa-se também que quando se fala de tráfico de entorpecentes, a mulher é presa por fazer desse tráfico como meio de subsistência, em razão, como eu falei, da prole. Mas também muitas são envolvidas por seus companheiros, pelos seus namorados, pelos seus maridos, em ações policiais que elas não são o alvo. O alvo são eles, e eventualmente são implicadas no meio. Sem falar no tráfico como mula para as penitenciárias, que elas são ameaçadas se não o fizer, são levadas a fazer na marra o tráfico. Mas enfim, existiu um trabalho interessante chamado Inventário Lulás, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre ele, mas é uma terapia que foi feita colhendo informações, as dores das mulheres encarceradas, retratou numa apostila que, contando a história de cada uma delas, que elas puderam mostrar a origem do problema, desde lá da sua casa, desde quando ela foi violentada lá em casa, quando ela tinha seus 4, 5 aninhos de idade. E no decorrer da vida, foi uma vida de tristezas. Vou ler depois 4 histórias para vocês.